Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Talk com Edna Esmeraldino. Como eu falei no episódio anterior, hoje eu recebi uma convidada e não tínhamos o Dr. Roberto Esmeraldino ao meu lado. Como vocês estão vendo, eu estou de azul, porque estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E aí eu brinquei que o Dr. Esmeraldino foi ao médico e por isso que ele não estava presente. E na verdade ele foi. Não no urologista hoje, mas ele já cumpriu com suas obrigações, né, doutor Roberto? Depois ele vai contar os detalhes para nós. E, enfim, hoje ele foi no oftalmologista, tá tudo certo, né, doutor? Olá a todos, olhos, né? Oi, Edna. É bom estar aqui novamente. Você fez falta no episódio anterior. Eu vinha pensando, tinha duas né? Ednas aqui. Imagina, né? Dose dupla. Que legal, né? E falar a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão, né, que nós tentamos aqui fazer um canal com bastante informação, né? Bastante informação útil. Eu utilizo muito esse canal no consultório. Como apoio, né, de consulta. Os pacientes, porque às vezes não dá para dar todas as informações, que nós vamos conversar aqui 1 hora, em questão, às vezes, de minutos. Então, se vocês gostarem, participem, né, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vai ser útil, que vai trazer informações importantes, hoje, no caso, mais sobre homens. Mas o objetivo é esse, é informar, informação de qualidade. Isso mesmo. E vocês podem também mandar sugestões, não é, doutor? Ajuda. De temas que vocês querem que a gente aborde. De repente tem alguma coisa que, como o doutor falou, em uma consulta são tantas coisas, detalhes para falar, aí você pensa, poxa, eu queria saber mais sobre tal assunto. Manda para nós aqui no canal as dicas que a gente vai gravar um episódio falando sobre isso. O podcast serve como uma ferramenta a mais, eu digo, para uma boa informação. Eu tenho um jargão muito importante, eu falo assim, o paciente bem informado, ele se cuida mais. Exatamente. Né? E pode parecer, mas vão falar sobre câncer de próstata, é um programa só para homens? Não. Aliás, meninas, mulheres, assistam para vocês pegar no pé dos homens com mais embasamento científico. É verdade. Porque impacta, para vocês terem mais... Impacta diretamente no casal. Com certeza, né? A saúde do homem impacta nele, obviamente, mas em nós também, né? Você falou no início que eu fui no urologista. Eu fui. Né? Foi bom para você, doutor? Dizer assim, não mata, né? Não foi tão ruim. E você sendo uma boa esposa, ele nunca vai deixar de amá-la. Não vai trocar pelo urologista. Não tem nada a ver. E foi tranquilo, doutor? Até porque a maioria dos homens, talvez, fica com esse preconceito. Edna, eu acho que a gente tem que perder o tabu. Né? Eu vejo muito, já vi... É igual tirar sangue, né? Eu diria assim, não é confortável, mas também não mata. Ter câncer é pior. Ter câncer é pior. Muito pior. E isso é importante. Pior do que o exame do toque. E já vamos começar. Eu vou com perguntas de leigo. Doutor, com que idade? Você fez agora, recentemente, né, doutor? O seu Legal. 50 anos, você câncer tinha de próstata, 51. Né? Assim, com que idade... Porque existe o PSA, né, que é o exame de sangue, onde vê a dosagem... Do hormônio da próstata. Do hormônio da próstata, se der alterado, aí precisa fazer o exame de toque. Justamente. Mas e pela idade? A partir de que idade tem que fazer? Olha só, o PSA, que como você falou é o hormônio da próstata, ele não aumenta só no caso da próstata, na maioria das vezes é da próstata, né? Mas ele nos sinaliza para isso aí. Então o PSA, o correto, é começar a fazer a partir dos 40 anos, tá? Dos 40 anos. De ano em ano, pelo menos, né? A não ser que dê alterado. Aí tem que fazer 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Que é só o exame de sangue, o de sangue, né? É o PSA. Isso tem que entrar nos protocolos dos homens a partir dos 40 anos, né? Todo ano. O toque retal, se tiver história de câncer na família, por exemplo, pai ou algum irmão, aí tem que começar a partir dos 45 anos. No meu caso, né, não tem histórico de câncer na família de próstata. Meu pai não teve, graças a Deus, meu irmão também não, né? Então, daí a partir dos 50 anos. Aí você faz o PSA mais o toque retal anualmente. Entendi. Não
não é tão bicho de 7 cabeças, né, doutor? É um exame rápido, assim, tranquilo. É que tem muito tabu, né? Muita brincadeira, tal, né? É claro, o urologista, né? Ele põe a luva, ele põe tipo um anestésico para ficar mais confortável, né? Tem uma posição que você tem que ficar. Por quê? O que o urologista ele sente ali? A próstata, a parte de trás da próstata, ela faz divisa com o reto, ela encosta no reto. Então ele consegue ver se ela está crescida, que a gente fala entumecida, se tem nódulos. Então ele consegue muitas vezes observar se há alterações na próstata. Né? Diz assim, mas só o PSA, Edna, protege contra o câncer? Não, só o PSA sozinho, ele dá uma proteção mais ou menos de 60% contra câncer de próstata. Tá? Já é uma prevenção grande, mas não é total. PSA mais toque retal, ou toque da próstata, como queira chamar, 90% de prevenção contra câncer. Nossa, e 100%? 100% só não Deus. Existe. Só Deus. Doutor, e como estão os números? Tem aumentado os diagnósticos de câncer de próstata? Porque de alguns anos para cá se fala mais sobre isso, inclusive foi instituído o mês de novembro para conscientizar, para se falar mais a respeito, e aí existe aquela premissa, né, de começa a falar em prevenção, começa a surgir mais casos. Não necessariamente, pode ser o fato das pessoas estarem buscando médico e descobrindo, né? Talvez antes tinha e não era diagnosticado, Exato. Né? Assim, o legal do Novembro Azul, Edna, é que eu diria assim, além de falar de câncer de próstata, já aproveita para falar da saúde geral do homem, né? A gente sabe que os homens se cuidam muito menos que as mulheres. Não tem o hábito de fazer check-up com as mulheres, elas são mais cuidadosas de longe, tanto que o Brasil hoje tem 8 milhões de mulheres a mais do que os homens. Pode parecer pouco, não é pouco, é um estado de Santa Catarina. É mais do que um país do Uruguai, é praticamente o dobro da população do Uruguai. E só para falar expectativa de vida, né, as mulheres vivem em média 8 anos, uma média de 8 anos a mais do que os homens. Né? E dizem que nasce para cada homem 7 mulheres, doutor, é verdade? Cadê Seria as suas bom, né? 6? Cadê minhas 6 concorrentes? Eu acho que sumiram, né? É verdade isso? Não. Eu fui pesquisar isso também. É interessante. Nasce praticamente 1 para 1. Né? Olha só. Nasce até um pouquinho mais de homem. Falou, praticamente 1,01 para 1. Então, só que os homens morrem mais cedo por uma série de coisas. Mas você perguntou para mim se tem mais pessoas com câncer. Aí eu fui buscar alguns dados, Edna, né? Que eu achei muito legal, né? Do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, falou que em 2023, foram diagnosticados novos 700 mil casos de câncer de próstata. Nossa. 700 mil. Meu Deus, tá? É muita coisa. Deixa eu pegar, fiz minha colinha aqui, tá? 1 a cada 8 homens, ao longo da vida, será diagnosticado com câncer de próstata. Nossa. É bastante, né? Como é um câncer que ele dá mais com o avançar da idade, né, a partir dos 50, 60 anos, né, principalmente a mais de 60 anos, então é um câncer ligado ao envelhecimento. 6 a cada 10 casos de câncer, 6 a cada 10, são em pessoas acima de 65 anos. Tá? É raro antes dos 40 anos. Isso é uma porque a gente boa... falou que o PSA tem que ser a partir dos 40 anos. Né? É a segunda causa de morte por câncer no país. Nossa. Segunda causa de morte por câncer. Por câncer. Isso é extremamente importante a gente salientar que quanto mais cedo se descobrir o câncer, mais chances de tratamento eficiente a gente tem, né? Quanto mais cedo, é como o câncer de mama, câncer de útero, quanto mais inicial a fase, mais fácil o tratamento, menos agressivo, isso né? Mesmo. E mais chances a pessoa tem de remir a doença. Aí vem, né, como você falou, né, Edna, sobre a prevenção, parte preventiva.
De longe, o câncer mais comum é o de pele, né? Mas não é o que mais mata. O que mais mata ainda é o de pulmão, tá? Não é o mais comum, mas é o que mais mata. O segundo câncer que mais mata, no homem, é o de próstata. Na mulher é o de mama. Por isso que tem outubro rosa e novembro azul, né? Você falou uma coisa bem legal. Quanto mais no estágio inicial se pega, maior a chance de cura, né? Mas como é que a pessoa vai saber se tem ou não? Fazendo prevenção. Né? Inicialmente pelo exame de sangue, que é o PSA, e após... o toque retal. Qual idade, doutor? Só para confirmar. Eu diria, então vamos generalizar? Sim. Entre 45 a 50 anos. PSA 40 e talvez o toque da próstata, vamos dizer, para ser mais seguro, então, a partir dos 45. Porque a eficácia vai para 90%, né? Eu já vi, e aí também lembrar a questão do histórico familiar, né? Justamente. Se tem um histórico familiar, não espera, né? A genética, é o lema do doutor Esmeraldino, a prevenção é o melhor remédio. Aí a gente vê assim, quais são os principais? Legal, é isso aí, a prevenção é o melhor remédio. Quais são? Daí fui procurar as causas, né? Porque às vezes a gente não sabe qual é a causa de câncer, né? De longe, primeiro é genética, é o que você falou. Né? Segundo, interessante, para mim foi até uma surpresa, que tem alguns cânceres que são mais comuns em determinada raça. Branca, a gente fala amarela, que são os asiáticos, né? Câncer de pele é mais comum em pessoas mais brancas, né? Raça negra. O câncer de próstata, em todos que eu procurei, tudo era mais na raça negra. Olha só, que interessante. Né? Aqui a gente vê muito em brancos, né? A gente também vê muito, não quer dizer que o branco não vai ter, né? E também falou ali alimentação com produtos muito industrializados e sedentarismo. Né? O exercício físico. Olha, se houvesse uma hipótese de vida saudável sem exercício físico, bom, né? Eu seria defensora, porque o negócio difícil, se pudesse, né? Comprar em farmácia, a gente manter disciplina, mas é uma das questões que a gente tu ia ser sempre... fã daquela farmácia, né? Ia. Mas todos os problemas que a gente olha, vai lá olhar como evitar. Exercício físico. Alimentação e exercício. Alimentação, exercício físico, meu Deus. É que antigamente era assim, fugir. É que na vida moderna mudou. A gente se torna mais sedentários em todos os aspectos e isso é extremamente eu já vi prejudicial. casos, assim, eu já acompanhei muitos casos de câncer, de pacientes com câncer de próstata. Vou dar 2 exemplos extremos, tá? Tem um conhecido amigo meu, ele tinha 50 anos, estava fazendo acompanhamento do PSA, né? Não tinha sintoma nenhum, só fazia preventivamente. E ele viu que de um ano para o outro subiu demais. Aí ele foi no urologista, né? Aí, claro, aí começa a investigação, né? Toque, hoje existe a biópsia da próstata, que é via transretal, que é a única que tem. É a única via para chegar lá. E o diagnóstico não se faz por biópsia, né? A ressonância hoje também tem ressonância da próstata. Ela ajuda muito, mas o diagnóstico realmente é por biópsia. E realmente ele diagnosticou câncer de próstata, tá? 50 anos, assintomático, só pelo PSA, câncer de próstata. Se ele não tratasse ou não pesquisasse, ao longo da vida, vou dar o segundo exemplo, ia acontecer isso. Né? Ia ter as consequências, né? Que o problema é quando, dissemina. É como você falou. Dele, no caso, era a fase inicial. Fase inicial, era restrita à próstata. Ele operou, tirou e está aí, bem saudável. Né? E o segundo caso? O segundo caso, por exemplo, muitas vezes a gente já pega também casos onde está já disseminado. A pessoa não vem fazendo acompanhamento. Vou dar um exemplo. Ele começou com uma dor na costela. É um caso real. Paciente de 60 e poucos anos. Na costela? Na costela. Bem longe da próstata. Sabe por quê? Porque o primeiro local onde o câncer de próstata ele se dissemina, né, ele metastatiza, é para os ossos. Nossa. Então, eu já vi assim, aí foi investigar, era um câncer de próstata que já estava em estágio evoluído, estava disseminado para a costela. O mais comum, Edna, é nas vértebras. Também já vi caso assim, paciente com dor nas costas que não passava, dor nas costas. Quem não tem dor nas costas? Né? A gente faz mas não passava. Fomos investigar, já era uma metástase do câncer. E aí, qual o exame que foi feito, doutor, para identificar isso? Aí você começa, tem vários, né? Tipo assim, claro, você começa com exame de sangue, pode começar com raio-x, mas exame de sangue. Aí exame de sangue pediu um PSA, estava lá em cima.
Né? Em geral, quando está acima de 10 já está em fase de metástase. Então, dele, sei lá, estava em 50, vou dar um exemplo assim. Então, vamos dizer, apareceu no raio-x uma lesão, né? A gente fala uma lesão onde há perda de massa óssea, PSA elevado, já está ali o diagnóstico, né? Aí, claro, depois você precisa fazer uma ressonância da coluna, aí tem a continuação. Exames complementares. Mas os exames iniciais são muito simples, né? O PSA, em média, que é esse hormônio da próstata, em média, ele é de 0 a 4. Total, o número máximo é 4. Para estar dentro da normalidade. Da normalidade. É claro, vamos dizer, vou dar um exemplo. Se eu fizer esse ano, deu 1, foi o que aconteceu com esse meu amigo, e fez no outro ano, deu 3,5, subiu demais. Está dentro da normalidade, mas subiu demais. Então, só tem que... Então, são pequenas coisas que a gente faz exames de sangue, vai acompanhando. Então, não é difícil, né? E aí, quando está acima de 10, a gente já pensa ou é metástase. A primeira causa, isso é importante, de aumento de PSA, a primeira não é câncer, tá? A primeira chama-se prostatite. Prostatite é uma infecção da próstata, em geral por bactérias. E isso aparece no PSA, essa prostatite? Se eu faço ali... Vamos supor assim, quer ver? Ó, vamos lá. A gente foi, o paciente chegou com o PSA de, vamos falar de 8, né? Ainda não estava 10, 8. Aí, claro, o que mais mata é o câncer de próstata. Só que antes de você já diagnosticar câncer de próstata, você tem que investigar como prostatite. Aí tem vários métodos para investigar, né, via exames laboratoriais, exame de urina, exames de imagem, um monte de coisa. Toque retal, né, toque da próstata. Aí, se for e tratar, a gente trata com antibiótico, né? Em geral, a prostatite tem que tratar de mais ou menos 30 dias de antibiótico. Aí, se você trata a prostatite e esse PSA cai de 7 para 4, fechou. Porque se for câncer, o PSA nunca cai, só sobe. Entendeu? Outra coisa, doutor, em questão de sintomas, quais são os possíveis sintomas prováveis? A gente já viu um aqui, né? Dor na costela. Essa eu nunca tinha ouvido. Meu Deus, mas aí é metástase, né? Ainda bem que eu não tenho próstata, porque senão eu ia achar. Eu dei um exemplo, porque assim, o mais né? comum são para as vértebras, tá? Vértebras lombares, vértebras das cósmicas, que a gente chama de torácicas, mas não precisa ser só ali. Nesse caso desse paciente, foi uma dor na costela. E que outros sintomas podem estar envolvidos? Porque tem muitas pessoas que não vão ao médico, enfim, e daí talvez a esposa, a filha, pode observar pelos sintomas o que pode ser e já... Olha só, primeira coisa que os nossos ouvintes aqui têm que escutar, muitas vezes é assintomático. Tá? Então, muitas vezes, quando está dentro da próstata, pode ser assintomático. Exemplo desse meu amigo. Por isso que é extremamente importante fazer exame. Ele não tinha sintomas nenhum e ele ficou, né, ele diagnosticou, né, ele com o médico, através do exame de rotina. Né? Então, quando está dentro da próstata, pode ser assintomático. Não espere sintomas para ter um câncer. É como câncer de mama, como qualquer câncer. Tá? Mas os sintomas também podem ser parecidos com, a gente chama de crescimento benigno da próstata, que é muito comum, que é HPB. O que é HPB? É hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia quer dizer crescimento da próstata benigna. Né? Quais são os sintomas do HPB que o câncer também pode ter? São sintomas concomitantes. Né, urgência miccional. Né? A pessoa ela tem vontade de ir no banheiro, tem que ir logo, porque senão ela acha que vai estourar a bexiga. Então, urgência miccional. Né? Então, ela não consegue ficar esperando muito tempo. 2, aumento da frequência urinária. Né? Vamos dizer, se uma pessoa normal, vou brincar, falar, né? Vai 3 vezes, 4 vezes ao dia, essa vai 6, 7, 8. Levantar muitas vezes de noite para urinar, que a gente chama de noctúria. Levantar uma vez é normal, né? Mas tem pessoas que levantam 3, 4, 5 vezes, aí não é normal, né? Então, são sintomas de crescimento benigno que também podem ser câncer de próstata. Então, começou com essas alterações, né? Já fique
alerta. Agora esses aqui eu vou falar agora chamam muito a atenção do paciente, né? Urinar sangue, que a gente chama de hematúria, né? Então a pessoa faz xixi e vem vermelho. Aí claro que o homem aí fica preocupado. Aí vai correndo. Aí vai correndo, né? Ou também na relação sexual, no sêmen, né? A hora que ele tem a ejaculação, vem com sangue, né? Que a gente chama hematospermia, sangue nos espermatozoides. Aí também vem correndo. Mas então você vê, pode ir desde assintomático até sintomas de crescimento benigno que se confundem e até sangramentos que podem ter. Né? Uma questão que eu acho que para os homens é extremamente importante, e daí quando isso acontece, se acontece, com certeza eles vão correndo também ao médico. Afeta a questão pode causar impotência? Não é um sintoma característica do câncer de próstata, né? Quando realmente não tem ereção, aí os homens vêm correndo, que é uma coisa que mexe muito com a cabeça, né? Do sexo masculino, né? Tô falhando, não consigo mais, tal. A gente brinca que o homem só vai quando pega lá embaixo. Senão... Mas assim, o câncer mesmo, não, né? E vamos falar, o câncer quando é localizado, ele é bem melhor. O câncer quando é disseminado, aí complica, tá? Aí vem um monte de sintomas, eu estava falando, quais são os sintomas? Dores ósseas intensas, né? Anemias severas, por quê? Porque o sangue, os ossos produzem sangue, né? A medula óssea. Como às vezes está disseminado por vários ossos, as medulas não conseguem produzir o sangue necessário. Então, anemias severas, tá? Dores severas, aí vem tudo, né, Edna? Aí entra em depressão, aí vem a cascata. Entra em depressão, porque tem dor, já não consegue se locomover direito, não come, fica fraco, aí vem, vamos dizer, aí vem o iceberg mesmo. Aí né? até pode causar uma impotência, mas aí, digamos, de uma forma indireta, justamente. ou pelo psicológico, até por dores, enfim. Todas as consequências que o câncer pode ter. Não necessariamente não é o mais pelo comum. câncer, mas não é o mais comum. Poxa vida. E em questão de tratamento, Legal. hoje em dia, mudou alguma coisa? Como que funciona, doutor? Mudou, né? Como na medicina, como em qualquer coisa, tudo vai mudando ano após ano, né? Sobre o câncer de próstata, vamos dizer, o tratamento curativo mesmo, depende do local, depende... quando a gente fala em câncer, tem vários tipos de agressividade, né? Os mais agressivos, os menos agressivos, graus, né? Que a gente consegue ver pela... O urologista é quem trata, tá? Que consegue ver pela biópsia, né? Existem casos muito iniciais que eles esperam um pouco e vão acompanhando a cada 3 meses com PSA, né? Quando já está um pouco mais avançado, realmente o melhor tratamento é a retirada da próstata, né? Que a gente chama de prostatectomia, que é a retirada da próstata. Antigamente sempre tirava toda a próstata, né? Hoje, às vezes, se conserva um pedaço da próstata. Mas dependendo se são vários tumores, tem que fazer a prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, tá? Aí realmente elimina e vê se não tem metástase, né? Mas também, já que você falou, existe um tratamento que utiliza substâncias, né? Que o câncer de próstata, ele vamos dizer, nutrido, entre aspas, pela testosterona. Tá? A testosterona, vamos dizer, alimenta ele. Então, quando tem tratamento que a gente fala com hormônios, né? Que, vamos dizer, que fazem que a pessoa não produza mais testosterona. Tá? Bloqueia a testosterona. Aí que vem os sintomas que você falou. Tipo, é como se fosse uma menopausa masculina. Tá? Ficam com calorões severos. Ah, que bom, não é só na gente. Calorões. Não é só para não tem ereção, impotência, tá? Porque daí não tem mais testosterona, tá? Aí pode ter osteoporose, pode ter, que a gente tem que cuidar, né, nas outras áreas. Pode ter o que mais ganho de peso, mas o que mais incomoda os homens quando tratam com esses hormônios são os calorões e a falta praticamente ereção zero.
não tem mais ereção. Olha só. Essa realmente é inédita, eu não sabia brinca, disso, né? Claro, que o homem também pode ter esse efeito. É uma menopausa cover, né? Mas é por tratamento, né? Não é pelo câncer. Aí para seria o tratamento a tal da andropausa. Contra o câncer, tratamento contra o câncer. Algumas pessoas dizem que existe a andropausa, que é a menopausa masculina. Então, não é algo que todos vão passar como a mulher. A mulher não. Com a idade, ela vai entrar na menopausa. O homem não. Então, é só mais nessas situações. E eu esqueci de falar também, Edna, radioterapia também é um dos tratamentos. Né? Então, você vê que é uma gama grande de tratamento. Né? Tem outras ainda. Mas vai depender o quê? Do tipo de câncer, se tem vários focos ou não, né? A expectativa de vida do homem, né? Vou dar um exemplo geral. A pessoa tem 70 anos, mas tem a gente sempre fala, qual é a expectativa? É mais de 10 anos a expectativa? Como é que está o estado geral dele? Ele está bem, independente, forte, faz tudo, né? Ou esse é um tratamento, tem que levar em conta também. Ou vou dar um exemplo, não, a pessoa está numa cama já, com uma doença severa, neurológica, vamos dizer, não caminha mais, e você vai ver, pedir um PSA e deu alto. Então, nesse paciente, você vai ser um pouquinho mais conservador. Talvez esse hormônio, coisa assim. Quanto mais a pessoa tiver expectativa de vida, mais você tem que ser... não vou nem dizer agressivo, vou dizer assim, intensivo no tratamento, né? E aí, claro, depois entrou um oncologista acompanhando coisa e tal. Mas câncer de próstata, a gente fala, é coisa séria. Não dá para brincar. Porque depois que está tudo disseminado, aí é tratar as consequências. Né? Prevenir sempre vai sair mais barato, né? Não, é barato. Bem mais barato e principalmente na questão da saúde mesmo da pessoa, não tem preço, né? Você falou em barato, existe uma pesquisa nos Estados Unidos, claro, eles têm pesquisa para tudo, estatística para tudo. A cada $1 que eles investem em prevenção, eles economizam $4 em tratamento. Tá? Então, cada $1 em prevenção, economiza 4 em tratamento. No Brasil, né, agora que está começando devagarinho a se trabalhar a prevenção. Né? Nós cada vez vemos mais campanhas, esperamos que o Novembro Azul seja, né, tão intenso quanto o Outubro Rosa, né? As mulheres, como sempre, nesse aspecto, como o doutor já falou, estão dando aula, né, em questão de prevenção. De longe. E os homens precisam... Hoje teve um caso muito legal, muito interessante, que é o comum, né? Aí ele falou, tudo bem, tal. E aí, por que você veio aqui, né? Uma pessoa de 45 anos. Olha, eu vim aqui mesmo porque a minha esposa me mandou. Fala, que ele me mandou. Ela que ligou, ela que marcou a consulta, e ela falou, você tem que ir lá. Tu tem que se cuidar, né? Então, claro, a gente vê que alguns homens já estão mudando. Mas ainda as mulheres que estimulam os maridos, os namorados, quem for, a se cuidar. Tem um ditado que diz, né? Quem ama, cuida. Então, quem ama, obviamente, né, vai cuidar um do outro. O doutor fala que as mulheres se cuidam mais. Eu me cuido, mas porque ele me cuida. Né? Eu acho que o casal, vamos bater um papo, o casal tem que se ajudar, né, Edna? Se incentivar, né? Um ajudar o outro, incentivar. Eu brinco, não precisa por qualquer coisa estar no médico, não é isso. Mas assim... a prevenção é importante. E aí a prevenção vai depender do quê? Idade, história familiar, hábitos de vida. Doenças pré-existentes ou não. Justamente. Não espere ficar doente para depois ir, né? Existem uma série já, como se fosse, vamos dizer, rotinas, né? Claro, aí dentro dessas rotinas você vai individualizar para cada pessoa, né? Mas que você faz de acordo com a idade, assim. E uma coisa é óbvia, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente tem que ir se cuidando. Com certeza. Né? Você conhece bem, assim, eu falo isso para ti, o corpo, eu gosto muito de pegar como exemplo um carro, né? O carro, quando ele é 0 quilômetros, em geral, ele não tem problema. Não dá trabalho. Né? A maioria, só abastecer. A maioria não vem com defeito de fábrica, né?
E assim também é o organismo. O ser humano, a maioria dos seres humanos, nascem saudáveis, né? Uma pequena porcentagem, infelizmente, nasce com alguma doença. Mas você do carro, você tem que ir fazendo as revisões periódicas, né? Às vezes o carro não tem nada, aí você para fazer a revisão, até porque senão perde a garantia, né? E a máquina humana, ela é igual, né? Você tem que ir parando para fazer os exames periódicos. E quanto mais tempo o carro vai envelhecendo, se você cuidar bem desse carro, maior vai ser a vida útil desse carro. Maior o valor dele, né? Você pode chegar lá com 100, 150 mil quilômetros, ele inteirinho. O ser humano é a mesma coisa, que você vai parando, fazendo, se cuidando. Para quê? Para chegar na terceira idade, né, bem ativo, saudável, né? Porque o envelhecimento ele é uma situação que todo ser humano vai passar se estiver vivo. Eu brinco. Tomara que a gente possa envelhecer. Justamente, o tempo só anda para frente. Né? O tempo não para. Deus fez o dia 24 horas, aí, lá, o mês, os anos, e só anda para frente. Então a gente tem sim que se cuidar para envelhecer melhor. Mulheres, né, nós fazemos anualmente o exame, a mamografia, né? E também o exame do colo do útero. Preventivo. Homens, a gente faz uma vez ao ano. Homens deve fazer de quanto em quanto tempo? Se tiver, vamos dizer, bem assintomático. O que eu falo assintomático? Não tem nenhum sintoma. Também é de ano em ano, tá? Mas vamos supor, há 2 meses atrás eu fiz o toque da próstata, fiz o exame, deu tudo bem. Hoje eu urinei sangue. Vou dar um exemplo. Opa, aí não está assintomático. Não vai esperar para o ano que vem. Aí tem que investigar, uma coisa da mulher. Mas se for assintomático, tiver bem, tiver tudo redondinho, é de ano em ano. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que marcar. Tem pacientes que me acompanham, que eles falam, o meu mês de check-up é o mês tal. Então, já acostume, naquele mês ele faz os check-ups dele. Que bacana. Eu até ouvi alguém comentando que marca o mês de aniversário. Olha só. Né? Mês de aniversário é o mês de fazer check-up. Vence a quilometragem, está na hora de fazer manutenção. Que daí não esquece, né? Que aí é uma forma de se organizar, colocar na agenda, né? Porque a gente tem que se priorizar também e procurar um lembrar o outro, né? Casal, fazer prevenção dá trabalho? Dá trabalho. Tem que fazer exames, coisa e tal. Mas, eu vou lembrar a todos, muito pior é a doença. A doença dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Isso eu vejo direto. Muito pior é a doença. E quem não faz exame não tem nada. Está contando com a sorte. Tomara que vá muito bem. Mas, e se acabar a sorte? Exatamente. Né? Para que arriscar, né? Se dá para a gente prevenir e trabalhar isso diretamente. Né? Eu acompanho direto, sabe, Edna, no consultório, pacientes com câncer de próstata, em todos os níveis. Isso que eu ia te perguntar. Qual é o relato dos pacientes, assim, desses que descobrem mais graves, assim, o que tu percebe nas atitudes deles que a gente pode trabalhar isso para evitar, o paciente esse resultado? que descobre na forma mais grave, em geral já está disseminada, né? A qualidade de vida fica muito comprometida. Dor óssea, anemia, fraqueza, aí vem o resto, né? Depressão, e assim vai. Então, quando está na fase mais avançada, não necessariamente que a pessoa vai morrer, mas o tratamento é bem pior. Quer dizer assim, vai judiar mais essa pessoa. Por quê? Porque já está numa fase avançada. Né? Eu brinco, o que é mais fácil? Tu arrumar um carro quando ele tem um arranhão ou quando já está todo batido? Com certeza, o arranhãozinho. Então, eu dou muito exemplo da máquina mecânica para a pessoa se tocar. Daí ela começa a olhar. É verdade, né? E os homens ficam doentes iguais às mulheres, né? Homem não fica igual, se é ser humano igual. Só que os homens procuram menos assistência da saúde, né? E não sei se você sabe isso, doutor, mas o sistema público, ele tem esses exames gratuitos, porque né, nem todos têm acesso ao plano convênio, de saúde, a convênio. Às vezes a situação é meio complicada, a pessoa não se preparou ao longo da vida, tem uma situação mais complicada. O SUS fornece esses exames? Como funciona? Fornece, Edna, fornece em todos os postos de saúde. Né? Tanto o PSA quanto o toque? Tipo assim, o toque eu não sei, tá? Mas eu diria assim, se o PSA tiver alterado,
São exames baratos, para o SUS isso não é nada. O caro para o sistema de saúde é quando tem que entrar com quimioterapia, radioterapia, internação. Isso de longe é extremamente mais caro. Foi o que a gente falou, prevenção, tratamento. O tratamento é bem mais caro, né? Mas hoje, assim, ó, na nossa região, em comparação a muitas regiões do Brasil, o sistema de saúde é bem mais eficiente, né? Ele pode ter os problemas dele? Sim, pode ter. Mas de longe é bem mais eficiente do que qualquer área. Eu brinco, quanto mais para cima do Brasil, pior, né? Mas aqui em Santa Catarina, vamos falar da nossa região aqui, é o Vale, Itajaí, né? É fácil, consegue uma consulta, faz os exames, tudo gratuito. E dá para fazer. Só que a pessoa tem que se organizar e marcar a consulta, né? Então, eu não sei se no próprio posto o médico clínico geral faz toque retal. Eu acho que não. Porque para fazer o toque, a pessoa tem que ter experiência, né? Quem são os médicos que a pessoa pode procurar quando desconfia que a próstata não está legal? Vai primeiro no clínico para depois encaminhar para o funciona assim. Qual é o caminho? Como é que funciona no posto de saúde? Posto de saúde, por isso tem cada posto em um bairro, né, ou até mais de um. A pessoa sempre vai ter o clínico geral, né? O clínico vai começar a ver e vai investigar. Ali do clínico, do posto, se ele começar a ver coisas, vamos dizer que ele está suspeitando, aí ele encaminha para o especialista. Ele ali faz o papel de encaminhamento. Tá. Não precisa ir diretamente. Não, aí vamos dizer, ali na frente da rodoviária, ali a policlínica, esse é o nome certo, ali é de especialidades. Então, do posto ele vai para especialidade. Em geral, se o clínico do posto está com uma suspeita que essa pessoa está com câncer, alguma coisa, ele vai encaminhar para o urologista. Tá? É difícil ir direto para o especialista, até porque senão ia encher demais e não ia ter espaço. Então, começa tudo pelo clínico e via posto, né? E a pessoa tem que ficar em cima, tal, se não está bem, vá lá no posto, ver como é que está o acompanhamento das coisas. Às vezes eu vejo que é rápido, alguns são mais demorados, outros mais rápidos, depende de um monte de casos. Mas cabe a pessoa, eu digo para a pessoa, vá lá no posto, vá lá, fala tem uma secretária, tem uma administradora, tem a parte burocrática, né? Vá lá e veja como é que está a sua situação. Mas funciona. Que bom. Então, não tem desculpa. Não, mas eu não tenho plano de saúde. Não tem desculpa. A pessoa, às vezes, é muito comum, como você falou, não tenho plano de saúde, vou deixar de me cuidar. Eu tenho vários pacientes que me acompanham que faz isso. É muito caro. Cuidar da saúde é muito caro. O que é caro, né? Se você for fazer um PSA e for pagar um PSA, custa R$30. Nossa, meu Deus. Não é? Meu Deus. Estou dando exemplo. Então, um lanche. Eu fui fazer uma investigação, até é legal eu falar isso aqui. Um check-up básico de sangue, tá? De sangue básico. Mas já traz muita informação, muita. Inclusive com PSA dentro. R$240. Nossa. Tá? Então, se você investir por ano R$240, na prevenção, você já faz um check-up básico de sangue. Né? Claro, falar na consulta, ok, mas orientei e tal, ótimo. Se não puder, no posto também se faz. Só que só tem que demarcar e fazer se sujeitar, claro, às normas do SUS, claro, que é o correto. Mas pensar, não, eu não tenho plano, vamos me cuidar, me desculpa, na nossa região isso aí não é desculpa aceitável. Porque tem como fazer. Recurso, tem como recurso, fazer. Né? Quando o paciente faz ali o encaminhamento e tal, precisa de tratamento, os planos de saúde cobrem também. Digamos, descobriu que tem câncer ali, vai precisar tratar, é tranquilo também, como o câncer de mama. É claro, os planos de saúde, eles cobrem tudo que está dentro, não são eles da cabeça deles, tá? Tudo que é das regras da Anvisa. Sim. A Anvisa, você que é o órgão regulador nacional, ela que regulariza todos os tratamentos, tudo isso que faz. Então, se estiver dentro das normas da Anvisa, o plano cobre os tratamentos, tá? Então, isso é bem tranquilo, né? A não ser que, agora eu vou dizer, que tem alguma cláusula no seu plano, que é explicado, que não cobre. Então, isso pode acontecer, tá? É importante checar na hora de contratar o plano Porque de quando saúde. você compra um plano, né, é que nem como comprar um carro, tem vários tipos, né, vários modelos. Então, cheque o que tem,
né? Mas, pelo que eu sei, a maioria cobre. Que bacana. Então, vamos para o nosso checklist, doutor. Quais são as questões mais importantes que o pessoal de casa não pode esquecer? Vamos lá. 1. Começar sempre a partir dos 40 anos fazer o PSA. Tá? Ok. Assintomáticos. Anual. Todo ano. A partir dos 45 anos, toque da próstata ou toque retal. Também anual. O urologista vai ser muito importante nessa área. Tá? Já comece a pensar a ter um amigo urologista. Né? O que mais? Sintomas. Muitas vezes são assintomáticos. Não espere ter sintomas para descobrir um câncer de próstata. Muitas vezes os sintomas são aqueles que eu falei, né? Vamos relembrar. Urgência miccional, aumento da frequência miccional, urinar de noite, né? Urinar muito de noite. Frequência. A gente chama, também hesitação, quer dizer, a pessoa fica ali um tempo para urinar, né? Então, isso pode ser sintomas também de crescimento benigno. Mas se isso está frequente, tem que ir no médico para ver. É só crescimento benigno? Ok, trata. Tem suspeita de câncer? Vamos investigar. Sangue na urina ou sangue no esperma? Ok? Quanto mais cedo se descobre o câncer, mais fácil é o tratamento, menos problemas, menos efeitos colaterais, menos complicações, menos tudo. É um câncer altamente, vamos dizer, que dá para impedir, né? Que nem câncer de mama, dá para impedir atualmente nos dias de hoje. Só uma curiosidade, o PSA ele foi inventado em 1986. Nossa. Então revolucionou recentemente. a investigação de câncer de próstata, né? Antes era feito só pelo toque retal? Provavelmente. Eu não era nascido nessa época ainda. Claro, e se tiver disseminado? Vamos atrás, vamos tentar melhorar. Se não tiver cura, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Tá? Muitas coisas da medicina podem não ter cura, mas tem como melhorar a qualidade de vida. O médico tem que saber isso, nem sempre cura, mas aliviar o sofrimento, estar junto com o paciente, isso é fundamental. Exatamente. E só para lembrar, o geriatra, entre outras funções, ele faz esse check-up, cuidado tanto para o homem quanto para a mulher. Essa né? é a função. Uma das coisas que talvez as pessoas não saibam, acham que o geriatra é só médico de idoso, né? E não. O médico geriatra, o nome já diz geriatra, geral, né? Era como se fosse aqueles médicos de antigamente, que era o médico da família, que cuidava de todo tudo. Mundo, né? Via tudo. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou apaixonado pela geriatria, né? Já desde sempre, você sabe bem, sabe da minha história. Porque a geriatria ela é muito ampla. Ela vê o organismo como um todo, né? Você sabe, lá no Instagram, tem o meu, tem o teu, né? @Roberto Esmeraldino, é bem difícil, né? @Roberto Esmeraldino. A gente fez um post, tipo, quando ir ao geriatra? E uma vez eu perguntei para um grande mestre, que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E eu perguntava para ele, né? Talvez eu caracterizo como Dr. Wilson Jacó, grande amigo. Eu tenho uma admiração muito grande, na minha opinião, talvez um dos maiores geriatras desse país. E eu falo, e a inteligência que ele tem é máxima e a humildade é maior ainda. E Dr. Wilson, eu perguntei, estava com ele, né? Tive essa honra. E assim, Dr. Wilson, quando perguntam para o senhor, aquela pergunta comum, quando é que vai no geriatra? Isso há 20 que idade começar a ir ao geriatra, né? O que o senhor responde? Assim, Roberto, sabe o que eu respondo? Assim, o quê? Quando a pessoa ela quer ser vista como um todo, essa é a hora de ir no geriatra. Então veja que resposta sábia dele. Ele não deu idade. Mas quando a pessoa quer ser vista como um todo e não por partes, essa é a hora de ir no geriatra.
Porque geralmente se a pessoa tem um problema na pele, vou procurar o dermatologista. Tá alguma coisa, sintoma no estômago, vai procurar um gastro. E assim, muitas vezes tem 6, 7 médicos. O geriatra, ele vê tudo isso, né? Ele primeiro faz a clínica geral, depois estuda a especialização. Comum no consultório, isso é legal. Até vou falar assim, chega o paciente com um monte de receita, né? Um monte de vários médicos. É comum. Assim, doutor, ou o familiar fala, doutor, olha, eu estou cansado de ir em tanto médico. Eu vim lhe procurar porque eu quero que alguém seja o médico da minha mãe, do meu pai, sei lá. Não vou criticar o especialista, porque muitas vezes é importante. Tem pacientes que, vamos dizer, acompanham a mim e um cardiologista, a mim e um neurologista. Pelo menos vai ter que ter um urologista, um oftalmologista, né? Mas aí a gente pega e organiza a vida dessa pessoa, né? Então, ela assim, doutor, e qual é o grande problema? Que às vezes o grande problema de uma quantidade excessiva, cada um vai botando coisa e não se interessa pelas outras coisas. E isso faz com que o paciente não se trate corretamente. E às vezes o paciente está tomando ou medicamento demais, ou um acaba tirando o medicamento do outro. As combinações, às vezes, acabam desestabilizando o paciente. Dá uma confusão no paciente. Então, às vezes, tipo assim, a polifarmácia, ele já está cansado de ir ao médico, ele nem quer mais ir. E o que isso é ruim? Porque ele para de se tratar. Ou para de se prevenir. E eu já tenho uma dica. Eu acho que a hora de visitar o geriatra é quando a gente sai do pediatra. Até contar. Saiu do pediatra, já pode ir para o geriatra. Então, eu vou te contar uma história legal. Né? Também um senhor, posso falar o nome dele aqui? Ele é bem conhecido na cidade. É um grande pediatra, doutor Hamilton Fogaça. Né? Grande doutor Hamilton Fogaça, um grande nome. E um dia, eu estava no hospital, faz muito tempo atrás, ele bateu nas minhas costas, Roberto, é interessante, né? A vida devia ser assim, né? Sai do pediatra, vai para o geriatra, né? Ele já falava isso há 20 e poucos anos atrás. Porque o geriatra é um médico que vai te acompanhar para que você envelheça com saúde, e não um médico que vai te socorrer quando você já está quebrado e idoso já, se né? precisar, nós vamos encaminhar, sim, eu falo para os pacientes, olha, se for uma coisa que eu não sei, eu não vou me furtar de encaminhar e pedir a opinião de um outro colega. Hoje aconteceu, uma senhora com um problema sério, uma senhora não, Edna, uma moça com 30 e poucos anos, ela veio com um problema sério nas costas, ela já trouxe o exame, e ela veio, e o médico que ela foi ontem, foi um clínico, né, falou para ela, você não tem mais jeito, isso aqui não tem cura, as palavras dela, tá? Isso não tem cura, você vai ter que conviver com isso. E ela com uma dor nas costas violenta. Quem foi que lhe encaminhou? As amigas dela que já vão lá, né? Que trabalham numa empresa, então... Ela tinha ido ontem num outro médico. E ela me trouxe daí a tomografia, tudo tal. E realmente ela tem um problema sério nas costas tal. Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro é aliviar o sofrimento, como a gente falou. Dar mais qualidade. Aí eu combinei com ela, olha, vou te tratar, ok? Primeira coisa é tentar passar a tua dor, certo? Porque ela estava até encurvada de tanta dor, né? Segundo, como é um caso mais complicado aqui, eu gostaria que você tivesse a opinião de um ortopedista especialista em coluna. Né? Eu orientei, dei alguns nomes, tal, que o médico tem que orientar também, não é só chegar, deixa a pessoa a ver navios, né? Vai lá. Ou achar que é Deus e resolve tudo, né? A gente medicou, comecei a tratar as outras coisas, claro. Ela estava emocionalmente abalada, que a dor estava deixando ela praticamente com dificuldade para caminhar, para trabalhar, coisa e tal. E primeira coisa é passar a dor, né? Melhoramos o remédio ali da parte emocional e encaminhei, fiz uma carta, né, para esse outro profissional de confiança. Até tentei ligar para ele, só que não consegui falar, estava sempre preocupado. E falei para ela, olha, pode falar que eu pedi para lhe atender rápido. Então, quer dizer, a moça já saiu ali do consultório mais feliz. Sabendo que tem como melhorar. Ela entrou desesperada, é isso mesmo. Mas saiu com esperança. Pode não ter cura, mas dá para melhorar. Né, se vai fazer, ela perguntou, doutor, faço fisioterapia? Eu falei, olha, não lembro o nome dela agora, também nem posso falar. Olha só, eu não sei. No momento eu não sei. Né? Mas assim, eu gostaria, primeira coisa, eu estou passando remédio para dor, né, aliviar. E eu gostaria que nesse teu caso,
o ortopedista também visse para saber a opinião dele. Então, eu estou dando exemplo, que muitas vezes, em casos mais complicados, vai ser importante a opinião do especialista, entendeu? A gente tem que ter humildade também, saber até onde ir. Isso eu aprendi na vida. Você não pode ser, vou brincar, não pode ser o médico do au-au. Sabe o que é o médico do au-au? Ele só encaminha ao cardiologista, ao ortopedista, ao reumatologista, não faz nada, só encaminha. É o médico au-au. Não pode ser isso. Né? Mas também você tem que ter humildade de saber até onde você pode ir. Né? Com certeza. A vida ela é interessante. Então, lembrando, o melhor remédio sempre vai ser a prevenção, né? Não só em novembro, mas novembro todo é o mês que a gente pega mais no pé dos homens, né? Para chamar que atenção, se cuidem, né? Exatamente, para chamar atenção, se conscientizarem. Não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, né? Assim como para a mulher também não é muito agradável quando a gente faz mamografia, ir lá, apertar o seio e tal, mas ninguém morre disso. O pior é a doença. Com certeza, ter um câncer, tratar um câncer, esse sim será um processo doloroso, né? Tanto emocional quanto físico. E se vocês tiverem perguntas, enviem para a gente, que a gente responde, né, com o maior prazer. Compartilhem este episódio, curtam, se inscrevam no canal. Mostram para os maridos. Com certeza, passem para os maridos, bota lá de plantão para assistir. Porque eles podem ver que é mais simples a coisa. Sim, não é um bicho de 7 cabeças. O doutor já fez, né? Tranquilo. Foi de boa, né, doutor? Nem não chorou? Não mata ninguém, não. Eu diria que é um tabu que no passado, até entre aspas, mas na vida moderna, isso não pode mais. Não cabe né? mais. Não cabe mais. Pessoas inteligentes se cuidam e trabalham a prevenção. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio.